Shalom, paz a todos, sejam todos bem-vindos a esse shiur de Shabbat aqui da Sinagoga Etz Chaim. Primeiramente, gostaria de agradecer imensamente ao Rav Yezer por essa oportunidade, por esse espaço. Fico muito feliz de poder contribuir com a sinagoga e não deixe você também de contribuir. Aqui, através do nosso Pix, do QR Code da sinagoga, você pode fazer a sua doação. Isso é muito importante para que a gente permaneça com o nosso trabalho. E também, se você deseja estudar conosco, estudar a Parashá da semana, ter um aprofundamento da Torá, faça parte do nosso grupo gratuito. Está aqui na descrição do vídeo, você pode acessar e todos os dias enviamos ali a explicação da Parashá, o Moré Davi, todos os dias passando muito conteúdo. Então, faça parte, é gratuito, vale a pena você estudar a Torá da maneira correta. E hoje eu gostaria de trazer um shiur um pouco mais cabalístico. Hoje a gente vai focar em alguns trechos do Zohar para contextualizar e entendermos alguns segredos espirituais que estão por trás dessa parashá. Antes, eu gostaria de fazer só uma recapitulação do que a parashá diz, né? Porque Bamidbar começa falando... Bamidbar, na verdade, significa no deserto. E o nome, né, que a gente conhece comumente é números, porque dentro desse livro se faz muitas contagens. Mas Bamidbar seria o nome original em hebraico e significa no deserto. E ele fala justamente da organização dos Bnei Israel em relação à contagem, do número de pessoas que estavam ali, das tribos, das famílias. Também ali foi definido os príncipes de cada tribo, as posições dessas tribos ao redor do Mishka, também a disposição dos Levim em torno do Mishkan, e a questão também dos utensílios sagrados, né, o cuidado, como fazer o transporte, quem que ia ficar responsável pelo quê. Mas aqui uma pergunta que a gente pode se fazer é, se Hashem é absoluto, onisciente, por que ele pede para contar os Bnei Israel? Ele não sabia quantas pessoas tinham? E aqui é interessante a gente analisar o texto diretamente do hebraico. Quando a gente pega o capítulo 1, versículo 2, está escrito, traduzido, né? Recebei a soma de toda a congregação dos filhos de Israel por suas famílias, tribos, segundo seus pais, segundo o número dos nomes, todo homem, cabeça por cabeça. Estou utilizando aqui o Rumash da Sefer, né? Este daqui. Então, para quem quer estudar, este é um ótimo Rumash que tem os comentários também dos nossos sábios. E você pode ir se aprofundando também. Mas aqui, quando a gente olha diretamente no hebraico, o versículo Bet, está escrito Seu et Rosh, Kol Adat Benei Israel. O que isso significa? A palavra Seu, ela não tem a ver com contar. Então aqui, na verdade, a tradução não está nem dizendo, né? Está dizendo assim, recebei a soma de toda a congregação dos filhos de Israel. E seria Seu et Rosh, Kol Adat Benei Israel. Mas no original não é bem isso que significa. A palavra Seu, ela significa erguei, levantai. Levantai as cabeças, levantai a cabeça de toda a congregação dos filhos de Israel. A gente poderia traduzir dessa forma. Porque quando a gente pensa em contagem, contagem vem da palavra lispor, vem também de messaper, que é números. Então, Seu, ele seria algo como levantar, como erguer, né? Erguei a cabeça da congregação dos Bnei Israel. Então, aqui a gente já consegue derivar que, na verdade, isso não era apenas uma contagem. Seria elevar a cabeça de cada pessoa de Israel. Ou seja, revelar a raiz espiritual da qual eles fazem parte. Então a pessoa deixa de ser parte de uma massa anônima e passa a ser reconhecido como uma estrutura espiritual. Porque no Egito, Israel era contado como massa de trabalho. Israel era contado não como alma, mas essa contagem que era feita no Egito reduzia o homem, porque eles eram contados como um objeto, praticamente, né? Já na Torá, já em Bamidbar,
A contagem eleva o homem, porque ele está dizendo assim que cada uma dessas pessoas fazem parte de uma estrutura espiritual superior. E aí, para isso, eu gostaria de trazer aqui também, agora, um trecho do Zohar, para a gente fazer a leitura e o entendimento. Então, a gente vai pegar aqui, já no capítulo 1 de Bamidbar, do Zohar. E eles começam falando assim: E o Senhor falou a Moshe no deserto do Sinai, na tenda da reunião, citando, né, o primeiro capítulo de Bamidbar. E começa: Rabiaba citou aqui o versículo: E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E em hebraico seria, né? Vaivra Elohim et Haadam Betsalmo. Então é interessante isso, né? Aí aqui eles seguem. Já explicamos, disse ele, que quando o santo bendito seja ele criou o homem, ele o fez à imagem dos graus superiores e inferiores, de modo que ele personificava o todo, e a luz resplandeceu de uma extremidade do mundo à outra, e toda a criação o temia. É necessário, no entanto, analisar este versículo mais profundamente, pois, visto que as Escrituras dizem, e Deus criou o homem à sua imagem, por que repetir a imagem de Deus o criou? O que isso significa é uma dualidade de graus, de masculino e feminino, contidos no homem. O que o tornava uma dualidade do partsufim, de modo que ele era completo em todos os aspectos. E ele contemplou com sabedoria, tanto o que estava acima quanto o que estava abaixo. Mas uma vez que pecou, sua posição diminuiu, a sabedoria o abandonou e ele pôde contemplar apenas os assuntos de seu corpo. Então gerou descendentes que participavam tanto da natureza superior quanto da inferior. Mas o mundo não foi estabelecido por nenhuma delas até que Adão gerou um filho chamado Shet, do qual o mundo foi completado. Então aqui muito interessante o que eles trazem. Porque aqui o que a gente consegue derivar? Que na verdade eles estão falando, quando ele cita, né, e Elohim criou o homem à sua imagem, ou seja, o Zohar ele não começa falando dos números, ele não começa falando da contagem. Ele pega o primeiro versículo de Bamidbar e conecta com o versículo de Bereshit, se não me engano, 1:27. E ele começa falando de Adão. É justamente essa a leitura, né? Que quando Israel ele é contado, a gente não está diante de uma estatística, a gente está diante da reconstrução do Adão coletivo, dessa alma coletiva. Tanto que, sempre dizemos, né? Uma só alma. Nos conectamos como uma só alma. Porque todo o povo de Israel, na verdade, são fragmentos dessa alma raiz adâmica. E aí o Zohar conecta esse primeiro versículo de Bamidbar com Bereshit. Isso é a criação do homem à imagem divina. Então o povo de Israel, quando está desorganizado, é apenas uma multidão dispersa que serve como força de trabalho, que pode estar atrelada à escravidão. Mas quando cada um assume o seu lugar, quando cada tribo assume o seu lugar ao redor da Shekhinah, Israel se torna uma estrutura espiritual conectada ao alto. Então, o Adão, ele não é um indivíduo. Adão é uma estrutura. E aqui o que eles estão dizendo? Que ele foi criado à imagem de Deus. A imagem de Deus, ele foi criado. Então, o versículo ele se repete, e aqui eles estão questionando isso. Por que se repete? Né? Se a gente for olhar diretamente em Bereshit, deixa eu achar aqui, se não me engano é Bereshit 1:27. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Por que se repete isso, né? Isso que os sábios estão se questionando. Por que se repete esse versículo? Justamente porque aqui entra o que o Zohar chama de du partsufim, dois partsufim.
um masculino, um aspecto masculino e um aspecto feminino. Então esse primeiro Adão, ele foi criado com esses dois aspectos, não havia divisão. Um aspecto superior e outro inferior. Quando esse Adão ele cai, né, através do pecado, ele tem a queda, ele também se divide, através disso ele se divide, esses dois parsufim, do parsufim se divide entre um aspecto masculino e um feminino, mas ele gera descendentes, é aí que ele gera descendentes. Então ele gera Revelo, que é Abel, a parte superior, e Caim, que é a parte inferior. Isso os nossos sábios vão falar amplamente, se debruçar em teorias bem complexas, né? Dentro aí a gente tem o Mikdash Meller, que é um comentário do Zohar muito profundo, que eles trazem muitas explicações sobre isso. Mas o que isso significa? Que Revel, Abel, ele estava ligado à coluna da direita, a energia de Chesed. Nós sabemos que dentro da árvore da vida temos 3 colunas. Coluna da direita, ligada à expansão, à misericórdia, ao altruísmo, é chamada de Chesed. Coluna da esquerda, ligado ao julgamento, à restrição, à contenção. Coluna de Din, que é julgamento. E a coluna central é chamada de Rahamim, misericórdia, piedade, que é a coluna central, que equilibra essas duas forças. Aqui o Zohar está nos ensinando justamente isso. Abel estava conectado à coluna da direita. Caim estava conectado à coluna da esquerda. Nenhum desses dois poderiam gerar descendências. Porque se nós nos apegamos apenas à coluna da direita, a gente pode ser uma pessoa muito boa, mas nos tornaremos permissivos, né? A gente se torna o famoso bonzinho, que todo mundo vai abusar da boa vontade, todo mundo vai subir em cima. Já se a gente se conecta apenas com a coluna da esquerda, nos tornaremos extremamente julgadores e até mesmo ligados a Caim, que estava conectado a essa coluna. Por que Shet, que vai dar continuidade às gerações de Adão? Justamente porque ele representa essa coluna do meio, ele representa essas forças corrigidas, canalizadas, balanceadas, né? O que significa? Não é misturar as duas forças, mas é você saber alternar entre uma coisa e outra. Agir com julgamento, mas sempre atrelado à misericórdia. Por isso que amarramos o tefilim no nosso braço fraco, geralmente o braço esquerdo, para quem é destro, né? Nós amarramos porque o lado esquerdo, nosso lado fraco, representa o Yetzer Hará, representa essa parte mais baixa. E quando amarramos o tefilim, nós estamos amarrando esse lado esquerdo à misericórdia. Temos que agir com julgamento, mas amarrado à misericórdia. Temos que impor limites. Temos que, às vezes, ser mais firmes, duros, mas sempre com o amor no coração. Não por raiva, não por vingança, mas com amor, com o intuito de educar, de fazer a pessoa progredir, né? Então, nesse sentido. E Shet representa essa correção, essa unificação dessas energias, né? Mas agora aqui, voltando à questão de Bamidbar, então o que os nossos sábios estão falando aqui? Que tudo, na verdade, tem um reflexo inferior e um reflexo superior. E quando a gente volta agora, Seu et Rosh, erguei as cabeças. Na verdade, o que a Torá está dizendo é: conecte os Bnei Israel às suas raízes superiores. E aqui vem um ensinamento muito profundo e muito importante. Porque a nossa raiz aqui embaixo, tudo aqui na Terra, ela vai refletir em um nível superior. Por isso que cada ação que fazemos, nós estamos movendo forças espirituais. Nenhuma ação que fazemos aqui nesse mundo físico é isolado. Nós estudamos os Olamot dentro da Kabbalah, os mundos espirituais, Olam Hasyah, mundo da ação, Olam HaYetzirah, mundo da formação, Olam HaBriah, mundo da criação, Olam HaAtzilut, mundo da emanação. Nós estudamos isso com um diagrama, um desenho de níveis, mundos, mas na verdade, espiritualmente falando, todas essas coisas estão conectadas, estão entrelaçadas. Não existe diferença de espaço. É como se tudo estivesse junto ao mesmo tempo, em níveis diferentes.
Então, eu amarrar o tefilim no meu braço, como eu citei o exemplo, eu não estou fazendo só um ato físico, eu não estou cumprindo só uma mitzvah. Claro, só o fato de eu estar cumprindo a mitzvah, isso já é muito elevado. Mas quando eu faço isso, eu estou movendo forças espirituais, internas e externas. Quando a gente começa a oração, que às vezes tem, dependendo do sidur que você pega, tem lá, Lechem Ihud Kudeshaberihu Shechintei, ou seja, em nome do Santíssimo Abençoado seja e sua Shekhinah, pela unificação do nome do bendito, do Santíssimo Bendito seja ele e sua Shekhinah. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou unificando, e através disso, né, o Isaac Luria tem várias meditações que a gente faz dentro das orações, porque a cada oração, cada parte da nossa Avodá, estamos unificando mundos, estamos trazendo uma determinada luz para cá. É como se estivéssemos cobertos por um véu que cobre a realidade, de fato, as realidades espirituais. E a cada oração que eu faço, meditação, que eu pratico essa unificação do nome de Hashem, que eu pratico a unificação do Santíssimo Abençoado seja e sua Shekhinah, eu estou criando um canal para manifestar essa luz aqui na realidade física. E isso faz com que esse véu vá se dissolvendo. Por isso que quanto menos pessoas se conectam à Torá, se conectam aos segredos dos céus, mais esse véu fica espesso e mais coisas ruins acontecem no mundo. Porque o julgamento começa a imperar, né? Quanto mais distante nós estamos, mais o julgamento fica severo. E aqui conectar as cabeças dos Bnei Israel às suas raízes, isso nos ensina justamente que tudo que fazemos aqui podemos conectar às suas raízes. É você conseguir enxergar o mundo, a correspondência, onde cada coisa está conectada à sua raiz. O Rav Ezra já trouxe muitas coisas aqui de Kabbalah, de árvore da vida, e essas Sefirot, essas 10 Sefirot, elas coordenam todas as coisas. É o modo como Hashem guia e coordena a sua criação. Porque quando pensamos no Ein Sof, que seria a parte mais elevada do Criador, que seria assim, além de tudo que conhecemos, o Ein Sof na Kabbalah é o que chamamos de sem fim, o ilimitado, o absoluto. Porque ele é absoluto. Onde ele está, ele está acima do espaço, está acima do tempo. Se ele estivesse preso ao tempo ou preso ao espaço, ele já não seria mais o absoluto. Ele não seria mais Deus. Seria uma criatura muito poderosa, mas não seria Deus. Então ele está acima do tempo, está acima do espaço, está acima até mesmo do que é espiritual. É algo incompreensível na nossa mente. A sua essência, o Atzimoto, isso não conseguimos compreender. E nossos sábios até proíbem que a gente tente entender o que é essa essência, o que é esse Atzimoto, a essência dele, porque é incompreensível. O que conseguimos compreender são suas manifestações, suas emanações. E isso é o que chamamos de Sefirot. E essas Sefirot, elas vão descendo numa escada luminosa, podemos dizer assim, né? Através desses vários mundos, que são camadas de ocultação do Criador. Quando a gente pensa na palavra Olamot, que seria o plural de Olam, mundo, mundos no caso, né? É uma palavra que tem a sua raiz, compartilha o seu shoresh, a sua raiz com Neelam, que é ocultamento, ocultação. Então esses mundos servem para ocultar essa presença, essa luz grandiosa do Ein Sof, essa luz infinita que ele emana, que chamamos de Or Ein Sof, a luz infinita. Esses vários mundos, eles servem como essa ocultação para que essa luz vai se diminuindo cada vez mais e aqui se manifeste como uma pequena parcela. Nossos sábios vão dizer que não é nem 1% da luz que seria nesses níveis superiores, nem 1% se manifesta aqui na matéria. Então esses mundos servem para fazer essa ocultação e essas Sefirot, elas de certa forma regem tudo que conhecemos. Por exemplo, quando eu olho a sociedade,
todas as profissões que envolvem militares, policiais, lutas de todos os tipos, tudo isso está associado a Gevurah. A cor vermelha está associado a Gevurah. Então eu vou achando vários incensos que podem estar conectados a Gevurah. Flores, plantas, animais, tudo vai ter a sua correspondência sefirótica. A mesma coisa com Hesed, né? Por exemplo, Gevurah representa o fogo também. Hesed vai representar a água. Profissões como professores, como mestres, como rabinos, por exemplo, né? Estão associados a Hesed, que é uma sefirá de liderança, de condução, de início também. Os nossos sábios no Zohar vão dizer que o mundo foi criado com Avraham. E aí eles puxam também lá em Bereshit que está escrito Berri Baram. A gente permuta essas letras, né? O mundo foi criado e aí tem a palavra Berri Baram. Se a gente puxa essas letras, faz um tseruf, uma permutação, chegamos na palavra Be Avraham, ou seja, o mundo foi criado com Avraham, com Hesed. Avraham representa Hesed. A Kabbalah justamente se debruça nesse estudo das raízes, de nós entendermos o que cada coisa tem sua raiz. Quando eu tenho essa compreensão da realidade, eu consigo entender os problemas que eu estou passando, as dificuldades, o que está me faltando, e a partir disso trabalhar nesse nível da raiz, buscar me conectar ao meu shoresh, a raiz espiritual. Quando eu busco algo na raiz, eu consigo trabalhar no nível da semente. Quando a gente trabalha em Asiá, eu estou só trabalhando como um ratinho dentro da roda. Correndo, 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 tentando resolver problemas, porque eles já apareceram, eles já se manifestaram. Mas qual que é a raiz desse problema? O porquê que esse problema está aparecendo na minha vida? Olha, eu lido também com atendimentos e sempre as pessoas vêm e me dizem que estão passando por repetições, padrões que se repetem na vida. Padrões de repetição financeira. Eu sempre ganho dinheiro e acontece uma coisa, eu perco muito dinheiro também. Ou relacionamentos. Eu sempre, todos os meus relacionamentos acontece a mesma coisa, a pessoa me trai, ou a pessoa me engana, ou isso, ou relacionamento abusivo. Então sempre tem um padrão que, se a gente for parar para analisar na nossa vida, esse padrão se repete. E aqui a questão é o porquê isso se repete. Quando você está só tentando trabalhar o resultado, a consequência, você se torna esse ratinho dentro da roda. Se você começa a trabalhar o nível da raiz, a raiz da tua alma, de onde que isso está vindo na tua alma, o porquê que você está repetindo esse padrão, o que em você tem o bloqueio para te levar a repetir esse padrão, você começa a trabalhar no nível da semente. E aí sim, isso é importante, porque a partir da semente, ela desce suas raízes no chão, e é aí que ela começa a crescer uma grande árvore frondosa. Então aqui a gente pode pensar nesse sentido que tudo que existe aqui embaixo, o manifesto, tem suas raízes superiores. Quando a gente consegue entender essa compreensão, a gente vai conseguir causar as transformações que queremos na nossa vida. E isso se dá através do estudo da Torá, através do estudo da Kabbalah, onde trazemos insights, expansão de consciência, conexão com o Criador, principalmente, porque ele, sendo o Ein Sof, quanto mais a gente tenta se elevar, se conectar, mais subimos nessa escada. Alguns dos nossos sábios, o Baal Hassulam, o Rav Yehuda Ashlag, nos seus comentários do Zohar, ele dizia que temos 125 degraus entre Malhut da Malhut e Keter de Keter. Keter de Atzilut, aí é Malhut de Asiá. 125 degraus espirituais que nos separam do Criador. O estudo da Torá, o estudo da Kabbalah, nos permite que a gente vá subindo degrau a degrau para estar mais perto do Criador. Com isso, vamos receber o Shefa, essa influência divina que vai transformar a nossa vida. Às vezes a gente fica buscando coisas externas, quando podemos nos apegar diretamente ao nosso Criador e com isso causar a verdadeira transformação. Então aqui eu queria trazer agora uma segunda parte do nosso estudo. Vou trazer do Zohar aqui, do capítulo 3,
que os nossos sábios falam algo muito interessante também dessa paraxá. E eles trazem a questão das bandeiras, né? Então aqui está escrito: cada homem com seu próprio estandarte, segundo os símbolos. Isso significa os 4 acampamentos da comunidade de Israel, compreendendo as 12 tribos, formando 12 fronteiras que a cercam, tudo segundo o modelo celestial. Disso diz a Escritura: para onde subiram as tribos, a saber, as 12 tribos, as 12 fronteiras inferiores? Sim, as tribos de Yah, Yud-Rei, como testemunho de Israel, visto que, de fato, Yah, Yud-Rei, é o testemunhador de Israel. Vemos isso em seus nomes, como Reuven, Shimon e assim por diante. Certamente é assim, visto que uma árvore celestial sagrada traçou seus limites através deles, como explicado em outro lugar. Encontramos nas Escrituras, quanto à aparência de seus rostos, tinham rosto de homem, e os 4 tinham rosto de leão à direita, etc., citando Yehezkel 1:10. A imagem do homem, isto é, estava combinada com todos eles. Os rostos se voltavam para os 4 pontos cardeais, cada um com sua própria semelhança, mas todos combinados com a semelhança de Adão, o homem. Michael estava à direita, Gabriel à esquerda, Uriel à frente e Rafael atrás, enquanto a Shekhinah pairava sobre todos eles. Assim havia 2 de cada lado, com a Shekhinah no centro. Este modelo foi seguido aqui abaixo, ou seja, 2 de cada lado com Yah no centro. Pois assim que 2 estandartes começaram a marchar, então a tenda da congregação, o acampamento dos levitas, partiu, e depois os outros 2 saíram. Então aqui, o que eles estão dizendo, né? Eles citaram aqui, muito interessante a gente pensar que eles citaram Yehezquiel. Por que os nossos sábios estão conectando a questão dos estandartes, das bandeiras, com, com o versículo 10 do capítulo 1 de Ezequiel? Então, o que o Zohar está nos ensinando aqui é a continuação do que a gente estava vendo. Que tudo aqui tem a sua raiz espiritual, o seu reflexo espiritual. Por isso que o Beit HaMikdash era tão importante, porque ele representava a Shekhinah. Era como uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual, onde era canalizado mais Kedushá, mais santidade. E as tribos correspondiam a uma estrutura espiritual também. Aqui, nessa parte da Torá, ela se manifesta como uma estrutura física. E depois Yehezkel vai ver como essa estrutura funcionava no mundo espiritual, revelando para nós estruturas de anjos, classes de anjos, ordens, né, angelicais. E muito interessante, eu quero entrar nesse assunto. É um assunto que eu gosto muito, debrucei muito tempo de estudo e ainda estudo muito sobre isso, que é a Merkavá. Os nossos sábios do Zohar estão associando os acampamentos, toda a estrutura que estava aqui em Bamidbar, no deserto, com a estrutura da Merkavá que Ezequiel viu. Ou seja, essas 12 tribos, elas estavam dispostas 3 tribos para cada ponto cardeal. 3 no leste, 3 no oeste, 3 no norte, 3 no sul. 3 no sul e 3 no norte, aliás, né? E no centro tinha o Mishkan com ainda os 3 grupos de Levim, né, e ainda o acampamento de Moshe e Aharon, que ficava no lado oriente. Então ainda formavam 4 pontos cardeais, e aí sim, o Mishkan no centro. Então o que ele está dizendo é que isso revela uma estrutura espiritual da Merkavá. Quando a gente pega a Merkavá, vamos pegar aqui em Ezequiel, para entendermos melhor, né? Quem de repente nunca estudou essa parte, é importante contextualizar.
Ó, e ele diz, né? Olhei e percebi que um vento tempestuoso, Ruach Seará, vinha do norte, uma nuvem imensa, Anan Gadol, dentro da qual resplandecia uma chama que se refletia ao seu redor, e da qual emanava um brilho semelhante ao cobre em fusão. E no meio da chama havia algo que se assemelhava a 4 seres vivos, e sua aparência parecia com a de seres humanos. Mas cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Seus pés eram retos e suas plantas eram como as das patas de um bezerro, e brilhavam como a cor do cobre polido. Sob suas asas tinham mãos humanas nos 4 lados, e estavam unidas entre si. Quanto aos rostos, estes não se viravam quando os seres caminhavam, voltados sempre para a frente. Tinham a aparência do rosto de um homem, e os 4 tinham a cara de um leão do lado direito, a cara de um touro do lado esquerdo, mas também tinham a cara de uma águia. Assim eram os seus rostos, e as suas asas se estendiam para cima. De cada um, juntavam-se 2 das asas, e as outras 2 cobriam seus corpos. E caminhavam com o rosto voltado para a frente, seguiam para onde se dirigisse seu espírito, sem se virarem ao caminhar. Quanto à aparência das criaturas, assemelhavam-se a centelhas de fogo, acesas como tochas que faiscavam de um lado ao outro entre os seres, e havia um grande fogo resplandecente, do qual saíam relâmpagos. Muito interessante, né? O que ele diz é muito místico e até difícil um pouco da gente entender. E aqui é o que a gente começa a esmiuçar um pouquinho mais sobre o simbolismo que ele está trazendo para nós. O que Yehezkel estava vendo aqui, na verdade, eram estruturas espirituais que, como um todo, mais adiante a gente pode entrar isso e de repente um outro shiur. Inclusive, é muito interessante porque a Haftarah especial de Shavuot Yehezkel fala sobre a Merkavah. E a gente está chegando próximo, né? Já é essa próxima semana agora que se inicia. E o que a gente consegue depreender disso? Que essa estrutura que Yehezkel estava vendo estava sendo representada ali. Cada um desse grupo, cada um desses pontos cardeais com 3 tribos, tinham a sua raiz nos céus, representada por esses 4 anjos superiores, que é Michael, Gabriel, Uriel e Rafael. Aqui o Baal HaSulam ele vai fazer essa identificação. Lado direito, Michael, Chesed. Lado esquerdo, Gabriel, Gevurah. Inclusive a própria raiz de Gabriel vem de Gvar, que é Gevurah, né? Que é essa força, a força de Deus. Uriel, a luz de Deus no lado leste. E Rafael, a cura de Deus, no lado oeste, representando Malhut. Então aqui nós temos 4 Sefirot, que vão formar essa Merkavah. Chesed, Gevurah, Tiferet e Malhut. Essas são as 4 pernas, as 4 pernas do trono da Merkavah. E esses 4 anjos superiores, eles são a representação desses 4 pontos cardeais. Quando nós temos uma oração, que geralmente fazemos antes de dormir ou antes de práticas cabalísticas, que é o Beshem Hashem. Beshem Hashem Elokei Israel, Mimini Michael, Mismoli Gabriel, Mevfanai Oriel, Omeahorai Rafael, Veal Roshi Shechinat El. Ou seja, em nome de Hashem, o Deus de Israel, a minha direita, Michael, a minha esquerda, Gabriel, a minha frente, Oriel, e atrás de mim, Rafael. E acima da minha cabeça, a Shechinat Hashem, a presença divina. O que nós estamos fazendo aqui nessa oração? Nós estamos invocando essas 4 forças celestiais. Nós estamos invocando a presença divina acima da nossa cabeça. Erguei a cabeça, seu eterosh, levantai a cabeça, porque no centro está a Shekhinah. O que Bamidbar está nos trazendo aqui, toda a congregação de Israel deveria estar em torno da Shekhinah. A Shekhinah era a presença de... O Mishkan era a presença divina. Ele representava a presença divina, que também representa Malhut. Sempre quando falamos sobre Shekhinah, estamos falando de Malhut, é a presença divina mais manifesta. Já a Torá, que estava na arca,
os nossos sábios vão dizer que ela representava Zeir Anpin. Então, nesse momento aqui no deserto, Zeir Anpin e Nukva, que é a junção, né, que a gente chama também de Zon na Kabbalah, que é a junção do Partsuf, dessas 6 sefirot intermediárias, que é as 6 sefirot emocionais, de Hesed até Yesod, ela se uniu com Malhut, com Nukva. Então essa é a união que estava presente no deserto. Ali eles chegam no momento de união completa. Tá? A gente já vem estudando em outros capítulos, se diz que Moshe, ele era Kol, ele era a voz. E a voz dentro da Kabbalah, dentro do Zohar, também representa Zeir Anpin, porque a voz é algo que vem de dentro. Agora, ele dizia que ele era incircunciso de lábios. Ele não queria ser quem falaria com o povo de Israel. 2 ou 3 vezes ele questionou Hashem. Mas Hashem, se nem os Bnei Israel me escutam, quem dirá o faraó? Depois, em outro momento, ele também. Mas Hashem, como eles me escutarão se eu sou incircunciso de lábios? Aqui o que acontece é a boca, a fala, ela representa Malhut, porque a fala ela já está articulada. Nós temos 5 tipos de formas, né, de letras. As que são guturais, palatais, labiais, dentais, linguais. Então essas 5 formas são articulações. Se eu tenho só a voz, ela vai sair só um som. Ela não tem articulação. A boca é o que faz a articulação do som para formar palavras. Então a boca, nesse sentido, ela representa Malhut, porque ela tem o poder de criar, de manifestar aquela potência que vem da minha voz. Assim como o Zeir Anpin é uma potência, mas ela só vai ser manifesta através de Malhut. E aqui Hashem associa Aharon a Moshe, porque Aharon, ele era o porta-voz, ele representava Malhut. Então, quando há essa união entre esses 2 irmãos, Moshe e Aharon, é a união de Zeir Anpin e Nukva, que vai se dar, na verdade, no pé do Sinai, com as 7 vozes, trazendo os 10 pronunciamentos. Então, os nossos sábios dizem, né, que no Sinai se manifestou 7 vozes. Inclusive, o salmo que nós cantamos em Kabbalat Shabbat, Kol Hashem. Lá nós vemos que tem 7 vezes se repete. Kol Hashem. Essas são as 7 vozes que se manifestam no Sinai. E no início do Salmo nós temos Havula Hashem, que se repete 3 vezes, representando as 3 sefirot superiores, Keter, Chokhmah e Binah. Então aqui essa união que acontece já no pé do Sinai, com a manifestação dessas 7 vozes, trazendo os 10 pronunciamentos. Isso depois se concretiza com o Mishkan. O Mishkan, ele vai representar essa Shekhinah, representa Malhut, e dentro estava a Arca da Aliança, o Aron HaKodesh, com as tábuas, com a Torá, que é Zeir Anpin. Então aqui a gente também aprende que a Torá escrita, ela é Zeir Anpin. E a Torá oral, que é toda essa tradição que já vem desde a Mishnah, Gemara, Talmud, os nossos sábios, Kabbalah, tudo isso representa Torá Shebe'al Peh, a Torá oral, que é Malhut, porque vem da boca. Então a boca articula, a boca tem o poder de manifestar. Por isso que é muito importante nós cuidarmos da nossa fala. Então tem gente que fala, eu falo palavrão mesmo, não tô nem aí. Falar palavrão, reclamar da sua vida, não ser grato, falar coisas negativas, tudo isso você está manifestando essa realidade na tua vida. Uma coisa que o Rav Ezra sempre diz, né? Uma coisa é pensar. Você pensar não tem como a gente controlar 100% do nosso pensamento. Por exemplo, estamos em Shabat. Então pode ser que às vezes venha na tua cabeça uma preocupação, um boleto, uma conta ou algo do trabalho. Mas a gente tem o direito de escolha, nós temos a possibilidade de escolher não pensar mais nisso. Então me vem a preocupação e logo eu penso, é Shabat, depois eu resolvo. Agora, se a gente não corta nem o pensamento e ainda expressa isso pela fala, por mais que isso não esteja contra a Allahá, você falar algo assim, etc.,
você não está fazendo o Shabat da maneira correta, né? Porque você já está manifestando uma preocupação secular, uma preocupação da tua semana, uma preocupação financeira, coisas que não condizem com a energia do Shabat. E o que é a energia do Shabat? É justamente a união de Zeir Anpin com Nukva. O Kabbalat Shabbat, o recebimento do Shabbat, representa Nukva, quem vai receber essa energia. A gente pensa que Malhut, ela não tem luz própria, ela sempre recebe das Sefirot superiores. Então ela depende que todos os caminhos dessas Sefirot superiores estejam abertos para que ela possa receber. Já a parte do dia, que é o sol, que é a luz, representa Zeir Anpin. Então o que fazemos no Shabat? Unimos Zeir Anpin e Nukva. E é justamente o que diz a nossa parte, né, a nossa oração, Kegavna, que é justamente um trecho do Zohar, onde há a união de Zeir Anpin e Nukva. Quando a gente estuda, entende o que estamos fazendo, quando a gente entende o que estamos fazendo dentro da nossa avodá, dentro do nosso trabalho dentro da Torá, quando a gente entende o que estamos fazendo dentro dos nossos estudos, dentro das nossas rezas, nós estamos conectando todas essas coisas às suas raízes. Se eu só faço porque eu sei que tem que fazer, tudo bem, tem um mérito nisso, com certeza. Mas eu não estou atingindo os níveis espirituais superiores. Eu não estou conseguindo trazer diferença no meu trabalho. E isso, com o tempo, tende a ficar vazio e tende a afastar a pessoa da prática. Quando você não sabe o que está fazendo, em algum determinado momento você deixará de fazer, porque isso não terá sentido para você. Você não vai estar se conectando à realidade do que aquilo representa. Uma pessoa, um conhecido meu, ele dizia, né? Poxa, eu tô não é da nossa sinagoga, outra sinagoga, mas é judeu. Ele dizia, eu tô me desanimando de usar tefilim, porque eu não entendo mais o que é isso, ficar só ali amarrando isso e tal, eu não consigo mais usar. Tô usando só na sinagoga, quando a gente faz o serviço semanal, né? Em segundas e quintas, daí eu uso para fazer a leitura da Torá e tal, mas em casa parei de usar, não tô vendo mais sentido. Aí a gente começou a conversar, fazer alguns atendimentos, e eu comecei a ensinar, explicar para ele o que a Torá nos ensina, o que os sábios no Talmud nos ensina, e principalmente o que a Kabbalah nos ensina sobre o uso do tefilim. E expandiu a consciência dele nesse sentido, ele entendeu todos os segredos, os simbolismos, tudo que ele estava fazendo nesse serviço, e assim você para de fazer algo puramente físico, mecânico, e você passa a agir com Kavaná. Essa é a grande chave. A gente sabendo o que estamos fazendo, conectando as ações às suas raízes espirituais, começamos a trabalhar com muito mais Kavaná. O nosso serviço vai ter muito mais intensidade. E isso é uma coisa que eu admiro muito na nossa sinagoga, que tem muita Kavaná. Qualquer pessoa que vem visitar fala, nossa, é uma Kavaná muito forte que tem aqui, né? Porque realmente é um serviço com conexão. É um serviço emocionante, emotivo até, né? Que a gente não consegue conter essa emoção. E é realmente porque nós, dentro desse serviço, estamos conectando a ação à sua raiz, estamos conseguindo conectar a nossa alma a Kadosh Baruch Hu, o Santíssimo, bendito seja. E aqui, essa questão, voltando agora à questão que eu acabei divagando um pouco, né? É normal, isso acontece mesmo. Mas eu queria trazer mais coisas da Merkavá. O que significa a Merkavá? A Merkavá é uma tradição muito antiga da Kabbalah, que ela já, na verdade, com o estudo, a gente consegue entender que é uma tradição que remonta já a Enoch, Hanor. Hanor seria o primeiro patriarca que conseguiu se elevar, receber conhecimento divino e trazer isso novamente para a Terra, né? A gente tem até alguns escritos apócrifos, claro que não são considerados verídicos, mas conseguimos ver ali que a Merkavá, toda essa tradição que se dá em torno da Merkavá já era muito, muito antiga. Depois isso se repete em Resquelo, com a visão. Nós vemos a reprodução manifesta física disso agora aqui em Bamidbar, onde eles estão falando dos acampamentos, as suas raízes espirituais. Nós vemos em uma infinidade de escritos do Mar Morto que falavam dessa tradição. E dentro
do que é mais aceito no judaísmo, já no primeiro século temos diversos escritos de Maaseh Merkavah, de Halot, como Ei Halot Rabati, Halot Zutarti. Todos esses escritos estão ensinando técnicas de como fazer ascensões espirituais, subir através dos 7 céus, ver a presença divina, ver o trono, né, o Kisei Hakavod, do trono da glória. Essas técnicas, obviamente, hoje são proibidas porque precisaria de uma série de coisas que não temos mais acesso, como, por exemplo, o próprio Beit HaMikdash, a pará do mar, a vaca vermelha, as cinzas da vaca vermelha para se purificar, para fazer as práticas. Mas hoje nós temos toda uma tradição que se debruçou no estudo do Sefer Yehezkel, o livro do Ezequiel, também estudando esses escritos que são atribuídos a Rav Akiva e Rav Ishmael HaKohen, grandes nomes do judaísmo. E hoje estudamos isso de uma maneira tanto filosófica, quanto como, por exemplo, do Zohar, descobrindo os segredos espirituais, como de maneiras meditativas também. Temos inúmeras meditações práticas baseadas no sistema da Merkavah, buscando ascensões místicas dentro da nossa possibilidade. E o que representa toda essa tradição? Ela se debruça justamente em ascensionar, em expandir a consciência. A ascensão espiritual, a gente não pode pensar como algo fantasioso. Eu vou viajar nos mundos espirituais, vou alcançar céus, ver anjos e... Nossa, uma coisa hollywoodiana, né? Aquela coisa que mexe com a nossa imaginação. A ascensão espiritual, ela é, na verdade, uma interiorização. A ascensão, ela começa por dentro. Por isso que os praticantes da Merkavah eram chamados de Yordei Merkavah, aqueles que descem a Merkavah. Se a Merkavah era um processo de ascensão, por que eles eram chamados de Yordei Merkavah, os que descem? Porque é justamente um trabalho interior, de interiorização. Esses mundos externos, os Olamot, eles estão também dentro de nós. São camadas da nossa consciência, camadas da nossa alma. Eu tenho o meu nível Nefesh, que representa o Olam Hassiah, né? A Nefesh e o Guf, que é o corpo, ambos associados ao Olam Hassiah. Eu tenho o meu Ruach, que está associado ao Olam HaYetzirah, a Zeir Anpin também. Todas essas coisas estão conectadas. Tenho o meu nível Neshama, que está associado ao Olam Habriah. Meu nível Hayah, que está associado a Atzilut. E meu nível Yeridah, que está associado à camada mais superior, que seria Adam Kadimon. Ou que seria Keter, né? Então também podemos associar a Sefirut. Nefesh sendo Malhut. Ruach sendo Zeir Anpin. Neshama sendo Binah. Hayah, Chokhmah. E Yeridah sendo Keter, aquilo que me conecta ao Criador. Esses processos de ascensões místicas são internos, são para eu destravar a minha própria consciência. É para eu destravar as sefirot que estão bloqueadas em mim. Novamente, conectar as ações às raízes. E aqui tem algo interessante que a gente pode pensar, que Bamidbar é a Merkavah na terra. E Yehezkel vê a Merkavah no céu. Bamidbar mostra Israel organizado como uma Merkavah embaixo. Então o Zohar ele conecta explicitamente os Degalim, que são os estandartes, né, das tribos, a essas 4 faces, sendo a face do homem, a face do leão, do boi e da águia. Agora veja que interessante. O que é de fato uma Merkavah? Merkavah representa uma carruagem. Agora, se Yehezkel viu um trono, e aqui nós estamos falando de acampamentos em torno do Mishkan. O que isso tem a ver com carruagem? A carruagem ela serve para transportar algo, para levar de um lugar ao outro, para carregar algo, transportar uma pessoa ou coisas. Desse ponto de vista, a Merkavah ela serve para transportar essa presença divina, para carregar em si essa presença divina. E era isso que os acampamentos faziam. Quando esses acampamentos levantavam e caminhavam, eles caminhavam nessas disposições, com os Levim carregando todos os equipamentos, todas as coisas, os utensílios do Mishkan, né, do templo, do tabernáculo.
Ou seja, eles formavam essa carruagem que estava carregando a presença divina. E mais do que isso, a união, Zon, Zeir Anpin e Nukva, a união de ambos. Quando Zeir Anpin e Nukva estão unidos, quando o aspecto masculino e feminino estão unidos, como a gente viu em Adão, quando essas duas forças estão juntas, a união em cima e a união embaixo. Isso traz bênção, traz brahá, traz shefa para o mundo. Agora, quando esses aspectos estão ahor berahor, estão costas com costas, ou seja, não estão conectados, o mundo se torna um lugar de julgamento, o mundo se torna um lugar de problemas. Isso se reflete na nossa vida quando os nossos aspectos interiores estão unificados. Quando nós conseguimos unificar, nós representando Malhut, Hashem representando Akadosh Baruch Hu, representando Zeir Anpin. Quando conseguimos nos conectar ao Criador, receber a sua influência no mundo, nós nos tornamos um canal de bênção. Mais do que se tornar um recipiente, é você se tornar um canal. Por que Avraham se tornou um homem tão rico? Porque ele abria a sua tenda para os quatro cantos, os quatro lados. Né? Ou seja, ele queria ajudar todas as pessoas. Ele se tornava um canal de bênção. Ele queria receber para poder compartilhar. E às vezes a gente só quer receber. Né? Quando a gente só quer receber, nós estamos operando com o nosso lado egoísta, Malhut, de Malhut. Portões fechados que não têm capacidade de receber nada sem se tornar um buraco negro que vai sugar de tudo e todo mundo. Então, se eu deixo o meu egoísmo receber algo, eu estou me tornando cada vez mais egoísta. Eu vou querer receber cada vez mais para mim, cada vez menos vou pensar nos outros. Vou me tornar Malhut de Malhut, sem conexão, sem união. E isso vai atrair julgamentos também para minha vida, dificuldades. Agora, quando eu me torno um canal, quando eu recebo e sei compartilhar, quando eu consigo fazer tzedakah, ajudar os pobres, ajudar o estudo de Torá, ajudar a minha sinagoga, eu estou me tornando um canal daquilo que eu recebo. Quando eu compartilho aquilo que eu estudo, eu me torno um canal, eu abro espaço para poder receber mais. Se você nas suas rezas pede ao Criador, você não está abrindo espaço para poder receber mais. Agora, quando você olha a sua vida num panorama, consegue enxergar todas as coisas que você precisa ser grato ao Criador, grato por ter acordado, grato por estar enxergando, grato por estar ouvindo, andando, e mesmo que não tenha uma dessas funções ainda, outras você terá. Você está vivo, existindo, podendo ter experiências aqui com família, com amigos, experiências prazerosas nesse mundo. Tudo isso são motivos de agradecermos diariamente ao Criador. Quando a gente abre esse espaço da gratidão, isso abre um vácuo para que possamos receber ainda mais bênção. E agora é interessante a gente conectar essa questão da oração à própria Merkavá. Nós judeus temos que rezar 3 vezes ao dia. Shacharit, parte da manhã. Mincha, parte da tarde. E Arvit, ou Ma'ariv, na parte da noite. Shacharit está associado a Hesed, essa parte de misericórdia do dia. Está associado à face do leão, a Hesed, a parte direita da Merkavá, a parte direita dos acampamentos do Mishkan, no deserto. Então, quando eu faço isso, eu estou me conectando a toda essa parte, a Avraham, ao anjo Michael, a perna direita do trono, a Hesed. Quando eu rezo Mincha, estou me conectando à perna esquerda da Merkavá, a Gavriel, a Gevurah, a parte esquerda do Mishkan. Quando eu faço Ma'ariv ou Arvit, estou me conectando a Tiferet, a Yaakov, a Uriel, a parte leste do trono. Né? E fica faltando a quarta parte, que é a face do homem. Justamente, eu que estou fazendo esses 3 serviços, sou a face do homem. Porque Malhut, que é representada pela face de Adão, ela é o que manifesta essas 3 forças que são potenciais. Essas 3 forças que estão em Zeir Anpin são forças potenciais. Lembrem que falamos antes, né? Moshe, representando o Tiferet, é a voz, é o Kul, que vem de dentro, o potencial. Agora Malhut é aquilo que manifesta,
é a fala articulada. Da mesma forma, essas 3 orações diárias, quem está manifestando isso é o próprio orador, é o próprio operante. O que eu estou fazendo quando eu trabalho com as 3 rezas? Estou criando a minha Merkavá. E o que significa isso? Eu estou criando o meu recipiente para poder receber a Shekhinah, para que a Shekhinah possa habitar dentro de mim, para que eu possa fazer essa união da minha alma com a presença divina, para que eu possa me tornar um recipiente que vá carregar essa presença divina. Para isso, obviamente, eu tenho que passar por processos de purificação. Eu tenho que cuidar das minhas sefirot interiores, quebrar os meus bloqueios, cuidar da minha fala. A minha fala tem que ser elevada, porque não adianta eu fazer rezas em hebraico se depois das rezas eu estou falando palavrão, estou fazendo brincadeiras perniciosas, praticando Lashon Hara, falando mal dos outros. O poder da minha Malhut, ela vai estar associada mais a Tumá, a impureza, do que a Kedushá, a santidade. Porque eu mais falo coisas ruins, negativas, piadas de escárnio, fofoca, coisas negativas, do que santidade. Porque as rezas, né, você faz em torno de 1 hora pela manhã, à tarde 15, 20 minutos, à noite também 20 minutos. Então, se boa parte do teu dia você está fazendo esse tipo de piada, falando mal dos outros, a tua Malhut, o teu poder de manifestação, vai estar muito mais associado à negatividade do que à santidade. E a santidade que você gera com a tua fala não vai ser forte o suficiente para manifestar essa presença divina, muito menos manifestar aquilo que você quer. Para isso tem que fazer esse refinamento interno. Por isso que temos diversas mitzvot, 613 mitzvot, por isso que temos Hukim ve'mishpatim, estatutos e juízos, porque são coisas que as alahot são ilhot, são caminhos que vão me guiar por uma postura adequada para que eu possa buscar essa conexão com Hashem, para que eu possa buscar ser uma Merkavá para a presença divina, que eu consiga manifestar todas as bênçãos aqui que eu gostaria. Então, quando eu passo por esse processo de purificação, quando eu consigo fazer as minhas 3 rezas diárias com Kavaná, com a intenção correta, buscando me conectar com Hashem, eu estou pouco a pouco me transformando em uma Merkavá. Os nossos patriarcas, eles foram Merkavot, foram carruagens espirituais. Como eu disse, Chesed, Avraham, Gevurah, Yitzhak, Tiferet, Yaakov, Netzach, Moshe. Moshe representava também Tiferet, representava Data, mas ele foi a carruagem espiritual para Netzach. Aharon foi a Merkavá de Hod. Yosef Hatzadik foi a Merkavá de Yesod. E Davi Amelech de Malhut. Agora, por que Moshe foi a Merkavá de Netzach? Porque Netzach representa vitória, persistência, resiliência. E Moshe foi a pessoa que conseguiu ser resistente a todas as dificuldades. Libertou o povo do Egito, abriu o mar, atravessou o deserto. A sua vida é resiliência, dificuldade do povo, insistência. Tanto que quando Deus, Hashem, quer exterminar o povo pelo pecado, ele diz, olha, se é para só eu ficar vivo, então me mata também, que eu não quero isso, né? Ou eu vou junto com o povo, ou me mata junto com o povo. Então ele tinha essa força de constância. Essa é uma das palavras-chave de Netzach, manter a constância. Então ele foi quem conseguiu manifestar essa força corrigida no mundo. Por mais que a sua alma estivesse associada a Tiferet, Dat, em alguns casos, ele foi quem trouxe isso. Ou seja, a Merkavá, nesse sentido, é do ponto de vista de você se tornar uma carruagem para uma determinada força. E o nosso trabalho dentro da Torá, dentro da Merkavá, é nos purificarmos internamente, purificarmos a nossa alma, as nossas intenções, alinharmos a nossa alma, alinharmos nossa Neshama com o nosso Ruach, com a nossa Nefesh, para que cada nível se torne um trono para o nível superior, para que cada nível se torne uma Merkavá, para que esses níveis estejam alinhados, direcionados. Quantas pessoas que reclamam que elas não são íntegras, não são congruentes.
pensa uma coisa, lá no seu íntimo tem um desejo profundo, um ratzon. Mas quando chega, as suas emoções acabam atrapalhando o seu desejo mais íntimo e a ação piora ainda mais. Um exemplo, a pessoa ela tem o desejo de ensinar Torá. E ela quer ensinar Torá, ela gosta disso, ela quer fazer esse trabalho para Hashem. Isso seria o ratzon, a vontade mais íntima. Mas aí quando esse desejo, essa vontade, essa verdadeira vontade, começa a descer nos níveis espirituais da tua alma, e ela chega nas emoções, isso começa a se confundir com ego, com necessidade de reconhecimento, com necessidade de título, com necessidade de honrarias. E aí essa centelha de santidade que estava associada à vontade dessa pessoa começa a se misturar com klipot, com o ego, com o desejo de aparecer, com o desejo de ser visto, e ela tira o centro dela de Hashem, que era o servir Hashem através do ensino da Torá, do estudo da Torá, e ela começa a colocar o seu próprio ego no centro. E ela começa a adorar a sua imagem ensinando a Torá. Ela começa a se visualizar como um grande rabino, como um grande mekubal, como alguém que manda e desmanda, que tem seus discípulos e manda na vida de todos eles. E aí essa pessoa misturou a centelha de santidade, que era ensinar Torá, passar a mensagem de Hashem adiante, ajudar as pessoas, ela começa a se colocar no centro. E isso é a questão de adorar ídolos. Ela está adorando a sua própria imagem idealizada e não mais Hashem. Ela está trabalhando para a sua imagem idealizada e não mais para Avodat Hashem. Aqui é o que a gente pode aprender de uma maneira muito profunda desse shiur, dessa paraxá, que os Bnei Israel foram elevados e colocados ao entorno da Shekhinah. Ou seja, a Shekhinah habitava o centro das 12 tribos. Todos eles estavam direcionados para Hashem. Agora, quando queremos colocar o ego no centro, nós quebramos. É aí que existe a queda. É aí que existe o pecado, que na verdade o que é o pecado do ponto de vista da Kabbalah? A desconexão com a luz, a desconexão com Hashem. Quando eu me coloco no meio de algo, quando eu deixo meu ego sobressair o meu serviço, eu estou me colocando no lugar de Hashem, estou adorando a minha própria imagem. Um trabalho muito importante da gente fazer e simples, sempre quando a gente tem uma imagem, tem um desejo, esse desejo, que é o Ratzon, ele vem envolto da imaginação. A gente se imagina fazendo, a gente se imagina em tal coisa, isso dá um prazer, a gente fala, nossa, que legal, eu quero isso. Só que essa imagem muitas vezes pode dominar o nosso pensamento, dominar a nossa alma. E sempre quando vem essas imagens, o ideal é nós sentarmos, contemplarmos isso e pensarmos, qual que é a centelha de santidade? O que está no cerne da questão aqui? Bom, é o meu desejo de servir a Hashem. Isso eu tiro para mim, eu mantenho o desejo de servir a Hashem e deleto aquela imagem, deleto aquela imaginação, deleto aquela representação egóica de mim atuando em algo. Assim eu consigo colocar sempre Hashem no centro do meu serviço, no objetivo daquilo que eu estou fazendo. E com isso, obviamente, eu vou conectar a minha alma com Hashem, vou conectar a minha alma com a Shekhinah. E isso naturalmente vai fluir bênçãos, vai abençoar o meu trabalho, vai fazer com que eu prospere naquilo que eu estou fazendo. Porque eu deixei de ser só um recipiente que quer tudo para mim e me tornei um canal. Me tornei um Eved Hashem, um servidor, um servo do Criador. Então, acho que a principal lição aqui, claro, a gente teria ainda muitos outros segredos referente às 12 tribos, aos 12 signos, às 12 diagonais da Kabbalah. Isso fica para um próximo shiur, de repente, do próximo Shabbat. Veremos, né? Bli Neder, não vou prometer nada, né? Mas a gente aqui pode aprender muito sobre essa lição de como nos tornarmos uma Merkavá para Hashem. Como colocarmos Hashem no centro de tudo que estamos fazendo. Não é só sobre
o serviço da sinagoga, não é só sobre rezas. No meu trabalho, eu estou trabalhando para o meu chefe, para mim ou para Hashem? Quando eu faço uma comida, estou fazendo para alguém, para mim ou para Hashem? Eu posso colocar essa presença divina em cada coisa que eu estou fazendo. Eu posso dedicar aquilo, eu estou fazendo isso, estou fazendo para Hashem, porque essa ação não estou simplesmente fazendo uma comida, não estou simplesmente trabalhando. Tudo que estou fazendo tem suas raízes espirituais. E quando eu consigo fazer algo aqui e conectar isso a Hashem, fazer por Hashem, eu estou colocando a Shekhinah no centro de mim, no centro do meu trabalho, no centro da minha vida. Por isso que quando casamos, a Rupá fica sobre o casal. A Rupá representa a Shekhinah Hashem, a presença divina sobre o casal. Porque um casamento sempre deve ter esses três aspectos: o homem, a mulher e Hashem no centro. Acho que essa paraxá consegue trazer muitas reflexões e insights que a gente deve meditar para buscar pouco a pouco essas transformações, essa purificação do nosso ego. O ego ele é necessário porque ele é um mediador entre instâncias psíquicas internas, mas a gente não pode deixar esse ego dominar o nosso self, a nossa interioridade, a nossa alma, quem nós realmente somos. Nós vamos ficando por aqui. Não esqueça de fazer a sua doação à nossa sinagoga, de entrar no grupo de WhatsApp para poder fazer um estudo mais profundo, diário da Torá. E agradeço a participação de todos. Mais uma vez agradeço ao Rav Ezra pela oportunidade. Shabbat Shalom, paz a todos e até o próximo shiur.